glórias, oh glórias. Glória a Deus, aleluia. Salve os amados irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amados, para mim é um motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui, cooperando com os irmãos, né? Era para nós estar aqui hoje, porque o irmão André, né? Ele falou assim, Taila, como hoje nós tivemos culto de manhã, na nossa igreja, né? Foi o culto de Santa Ceia, então o culto pela manhã, então nós já cultuamos. Aí ele chegou tarde, né, do serviço, chegou já era mais de 6 horas e ele estava cansado. Aí ele falou, não vou para a igreja não, vou descansar. Aí depois ele falou assim, não, vamos para a igreja, vamos procurar uma igreja para nós ir, né? Aí as 2 igrejas que a gente foi estavam fechadas. Oh, glória, então a gente tinha que vir aqui mesmo. Aleluia. Né? Porque Jesus preparou para nós estar aqui. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Amém. E eu creio, irmão, como eu creio que os irmãos também creem, que tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, é porque era para nós estar aqui hoje mesmo, né? Foi o Senhor quem preparou. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Aleluia. E vamos ler a palavra do Senhor, amados, que está aqui no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 13, versículo 33, amém? Mateus, capítulo 13, versículo 33, a parábola do fermento. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, aleluia, Jesus. 13. Mateus 13, 33. Grande Deus. Todos acharam? Glórias a Deus. Eita Deus, Deus maravilhoso. Então vamos ver. É Jesus. Diz assim, disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém? Podeis assentar com as palmas para Jesus. E as criancinhas vão ficar quietinhas para ouvir a palavra. Amém? É Deus. Grande Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Amados, eu confesso que de início, quando eu li essa parábola, eu fiquei um pouco confusa, né? A gente está sempre lendo os evangelhos, sempre ouvimos, né? Os irmãos pregar os evangelhos, mas eu confesso que a irmã Taila, particularmente, nunca tinha ouvido ninguém pregar sobre essa parábola, né? A gente vê falar das parábolas onde o reino dos céus é comparado, né? A parábola das 10 virgens, a parábola da pérola de grande valor, a parábola do tesouro escondido, e por aí vai, muitas outras parábolas. Mas a parábola do fermento, eu nunca tinha ouvido. Eu já tinha ouvido a parábola, né, quando Jesus falava assim, olha, o fermento dos fariseus, né? A gente, quando fala de fermento na Bíblia, a primeira coisa que vem na nossa mente é o fermento dos fariseus, né? Cuidado, irmão, vigia, o fermento dos fariseus, o fermento dos saduceus, né? Mas nós vemos aqui que a parábola anterior que Jesus falou foi a parábola do grão de mostarda. Vamos ler aqui 2 versículos antes, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças. E se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, amados, para a gente entender as parábolas de Jesus, e não só as parábolas, mas qualquer texto na Bíblia, a gente não pode pegar aquele versículo isoladamente. A gente tem que analisar o contexto. Então, nunca nós podemos dizer que essa parábola do fermento que Jesus falou aqui é uma parábola falando mal do fermento. Essa parábola, Jesus está falando bem do fermento. Porque o reino dos céus não é uma coisa boa, é uma coisa boa. Então, nem sempre
na Bíblia vai ser uma coisa ruim. Né? O fermento dos fariseus é ruim, porque ele contamina, porque ele é um ensinamento falso. Os fariseus ensinavam coisas que as pessoas deviam fazer, mas eles mesmos não faziam. Os fariseus ensinavam tudo errado, né? A gente começa já lembrando de quando eles falavam assim: olha, vocês ensinam tudo errado para o meu povo, porque vocês chegam no seu pai e na sua mãe e falam assim: olha, o que eu poderia te oferecer, você vai ter que ficar sem, porque é do Senhor. Então eles deixavam de honrar pai e mãe, dizendo que era para fazer a obra de Deus. Mas não, a gente pode fazer a obra de Deus honrando pai e mãe. Então Jesus repreendeu os fariseus e os saduceus por causa desses falsos ensinamentos, porque eles distorciam a palavra de Deus. Então vede aqui, amados, a diferença. Ele diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento. Mas quando ele fala ali em Mateus 16, ele fala: guardai-vos do fermento dos fariseus. Então é diferente. O fermento do reino de Deus e o fermento dos fariseus. E neste contexto, amado, nós vemos que Jesus disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Quem é esta mulher? Jesus não dá um nome para ela, porque é uma parábola. Mas essa mulher, Jesus ilustrou para nós esta mulher como uma mulher. Então nós podemos entender que esta mulher é a igreja. É o cristão convertido. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vai entendendo aí o mistério, igreja. E o fermento, oh glória a Deus, aleluia, é o reino dos céus, é o evangelho do reino, é a palavra de Deus, é a palavra de salvação. Glória. Então a igreja tem que ter o quê? A palavra de salvação. E diz aqui essa parábola que esta mulher pegou essa farinha e este fermento, e escondeu. Mas ela não escondeu no armário, ela não escondeu na geladeira, ela não escondeu embaixo de um móvel. Sabe onde ela escondeu? Em 3 medidas de farinha. E a Bíblia vai nos dizer que ela escondeu este fermento em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Ou seja, aquela massa cresceu. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E o fermento e a farinha servem para fazer o quê, amado? O pão. O pão. E eu estava lendo aqui, um pouco antes, no meu celular e aqui também nessa minha Bíblia, que ela é Bíblia de estudo. E diz que essas 3 medidas de farinha equivalem a uma medida muito grande, né? Aqui na minha Bíblia diz que 3 medidas equivalem aproximadamente a 22 litros. É muita farinha. Muita farinha. Então nós vemos que esta mulher, quando ela escondeu este fermento em 3 medidas de farinha, que seria um absurdo de tão grande, uma quantidade enorme, ela não estava pensando em fazer apenas para a sua família, para o seu marido e para os seus filhos, mas com certeza, aquela mulher dessa parábola, ela estava fazendo para os convidados. Aleluia, ela tinha convidados. Ou ela esperava que chegasse mais alguém. Então, amados, aonde você tem escondido a palavra de Deus? Oh, glória a Deus, aleluia! A Bíblia vai nos dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia, está lá em Salmos. Mas, amados, o Senhor Jesus também vai nos ensinar no ensinamento que Ele nos dá, onde Ele chegou numa festa para comer, e as pessoas falavam assim para Jesus: olha, Jesus, seus discípulos são sem educação, porque eles não lavam as mãos e Jesus, antes de comer, né? Porque era uma tradição, não era apenas uma questão de higiene, mas era uma questão de tradição. E Jesus falou assim para eles: deixem de ser hipócritas, porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca,
Porque o que entra pela boca vai para o estômago e depois é lançado fora. Mas o que contamina o homem, aleluia, é o que sai da sua boca. Porque o que sai da boca do homem é o que está no seu coração. Aleluia! Então entenda, amada igreja, que a palavra do Senhor, quando ela é escondida em nosso coração, ela tem que transbordar, aleluia, ela tem que levedar, como essa massa que essa mulher fez. E nós temos que apregoar a palavra do Senhor. A boca diz, aleluia, né? Como dizem o ditado, a boca fala do que o coração está cheio. E do que o seu coração está cheio? Da palavra de Deus? Ou de coisas vãs, de coisas fúteis, aleluia? Hoje mesmo eu estava conversando com um irmão, né? Ele me mandou um vídeo assim, muito bonito, de uma ilustração da palavra de Deus. E eu falei assim para ele: muito obrigado, meu irmão, esse vídeo é muito bonito. E ele falou assim: irmã Taila, a gente tem mesmo que compartilhar as coisas de Deus, né? Pregar o evangelho, levar o evangelho a toda criatura. Eu falei: realmente, porque a palavra de Deus nos diz, se nós se envergonhar de falar de Jesus diante dos homens, Ele vai se envergonhar de nós diante do Pai. Aleluia! Então, amados, essa parábola, onde o reino de Deus é comparado a uma mulher que escondeu um pouco de fermento em 3 medidas de farinha, até levedar toda a massa, nada mais é do que nós pregar a palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui, presbítero Rubelão, em pouco número, mas nós estamos pregando a palavra. E a palavra de Deus ela é assim, nós pregamos hoje para poucas pessoas. Mas mais para frente, essas poucas pessoas vão falando do amor de Deus, aleluia, que elas vão ouvindo, e vai chegando mais e mais pessoas. Meu marido trabalhou, né, numa padaria um tempo, né, vida? E ele falou: nunca na minha vida eu imaginei que eu fosse virar padeiro, eu ser montador de móveis. E ele ficou lá um tempo e ele aprendeu. E ele vai me dizer se eu estou errado ou não, né, minha vida? A gente pega lá o fermento lá do padeiro, coloca lá na farinha e demora pelo menos 6 horas para poder aquele pão crescer, não é, vida? Aquela massa crescer para dar um pão francês bom para gente comer. E a palavra de Deus é assim, amados. Pode demorar, viu? Pode demorar. Você prega hoje para aquela pessoa e você vai falar: eu preguei, eu evangelizei, mas aquela pessoa não me ouviu. Calma, a massa ainda vai crescer, aleluia. A palavra ainda vai fermentar ali no coração dela de pouquinho em pouquinho, aleluia. E vai crescer, vai virar um pão bonito, viu? Oh, glória a Deus. E aquela pessoa vai voltar e vai falar: irmã, sabe aquele dia que você pregou aquela palavra para mim, você achou que não ficou no meu coração, mas ficou, irmão. Né? E vai passando o tempo, e aquela palavra vai fermentando, vai crescendo, aleluia, até que chega um dia que aquela pessoa se converte a Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não se lembra, né, do dia que se converteu? Quem é que não se lembra quando alguém chegou até você e falou a palavra de Deus? Algumas vezes é muito rápido, mas a maioria das vezes demora um pouquinho, amados, porque a massa tem que assentar, aleluia. A dona de casa faz o pão, ou o padeiro, como nós falamos aqui, a massa ali cobre, e tem que deixar a massa crescer. Não pode colocar direto no forno, porque senão não presta, senão o pão não cresce. Então tem que deixar crescer, tem que deixar assentar, aleluia. Você lembra lá de Eclesiastes, que fala assim: lança o teu pão sobre as águas. Quando a gente lança o pão na água, acontece a mesma coisa de quando coloca o fermento na massa. Aquele pão lançado na água, ele começa a inchar, ele começa a crescer, aleluia. E assim a palavra de Deus, em Eclesiastes, o pão simboliza a palavra, e as águas simbolizam os povos. E a palavra de Deus, ela tem que ser lançada às nações, aos povos. A gente não pode esconder em qualquer lugar, como essa mulher escondeu na farinha. Não pode esconder em qualquer lugar, mas a gente tem que levar a palavra
palavra de Deus aonde nós formos. Você pode dizer, Natália, mas eu não sei pregar. Você não precisa saber pregar. Você sabe falar que Jesus é bom? Você sabe falar o que Jesus fez na tua vida? Ah, isso eu sei. Jesus fez grandes coisas na minha vida. Então fala. A tua vida é uma pregação. A tua vida é um bom testemunho. Aleluia. Você pode ganhar alguém, amado irmão, amada irmã, sem abrir a Bíblia. Só contando as maravilhas que o Senhor Jesus fez na tua vida. E digo ainda mais. Você pode ganhar alguém até mesmo sem palavra. Porque a palavra de Deus que está no seu coração, ela vai transparecer através da sua vida, através das boas obras que você tem feito, através do seu bom testemunho, aleluia, que você tem dado aonde quer que você vá, aleluia. Lembra da história de Eliseu e a Sunamita? Oh, aleluia, Deus! A Sunamita via Eliseu passando e ela dizia, olha, ali vai um santo homem de Deus. Quem é que falou para ela? Ninguém. Ela só de observar, aleluia, ela via que Eliseu era um santo homem de Deus, porque ele dava bom testemunho. E nós que temos a palavra de Deus no nosso coração, aleluia, temos que dar bom testemunho. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Meu esposo André, já aconteceu com ele uma vez e agora outra vez. Ele ganhou um jovem para Jesus sem palavras. Quem conhece um pouquinho do testemunho dele sabe que ele não estava na igreja, ele estava no mundo, era um traficante, era um usuário de drogas, mas, glória a Deus, aleluia, um certo dia, a palavra que estava no coração dele deu fruto e deu resultado, aleluia. E aquela massa cresceu. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como aquela mulher que pegou aquele punhado de fermento e colocou nas 3 medidas de farinha. Eu também estava orando e jejuando por ele, para que a palavra desse fruto na vida dele. Aleluia. Porque era conhecedor. Então ele reconciliou com Cristo. Aleluia. E através da vida dele, que ele reconciliou com Cristo, a notícia começou a correr no bairro. Olha, o neném está indo para a igreja, né? Com o apelido dele é neném. Muitas pessoas conhecem ele como neném. Olha, o André está indo para a igreja. O André é crente agora. E um jovem que era amigo dele, da vida errada, começou a ver que a vida do André mudou. E um certo dia, nós estávamos em casa de manhã, e alguém chamou lá no portão, neném, 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 ele foi atender. E era um desses jovens que viviam uma vida errada com meu esposo. E meu esposo falou, pois não, que posso te atender. Ele falou, André, me ajuda, porque eu não aguento mais essa vida de droga, essa vida errada, de usar droga, de ficar nas madrugadas, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém, minha mãe não está aqui, minha mãe está lá na Bahia, eu não tenho ninguém aqui, mas eu vim atrás de você. Sabe por quê, neném? Porque eu vi que você mudou. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu Deus, aleluia! E eu pensei assim, se o André conseguiu, eu também vou conseguir. Aleluia! André, eu quero servir esse Jesus que você serve, André. Aleluia! Eu também quero ser crente, eu também quero mudar de vida. E foi assim que o meu esposo ganhou aquele jovem para Jesus sem palavras, apenas com um bom testemunho. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E o André falou, você quer aceitar Jesus? Você já comeu? Já se alimentou hoje? Não, ainda não. Vamos tomar um café aqui. Alimentou ele, deu um café da manhã para ele. E aí ele falou, vamos ali na igreja. Eu vou te levar na igreja. Pedir para o pastor fazer uma oração para você. E o pastor e o André oraram por ele. E ele aceitou a Jesus na mesma hora. Aleluia! Louvado seja Deus. Ali, o pastor e o André procuraram uma casa de recuperação para ele, aonde vão aqueles dependentes químicos que querem se libertar das drogas. E ele foi para aquela casa. Ele se libertou das drogas. Ele virou um dos
chama, André? Monitor ali, que cuidava ali dos outros, porque a restauração dele, a transformação dele foi completa, foi verdadeira, aleluia. Ele chegou ali, aquela casa de recuperação não é trancada. Você pode entrar e sair na hora que você quiser. Mas ele permaneceu e ele virou um jovem de confiança ali do pastor que dirigia aquela casa de recuperação. E é isso que eu quero dizer para você, amado irmão, amada irmã. Que a sua vida é um testemunho. Você pode ganhar alguém para Cristo apenas com o seu bom testemunho. Assim como também, se você der um mau testemunho, você pode escandalizar. E aquela alma que você gostaria que se rendesse aos pés de Jesus, ela fala, eu não quero ser crente. Porque aquela irmã, aquele irmão ali é crente e olha as coisas que ele faz. Amados, hoje nós estamos vivendo isso na pele. Quantos crentes nós temos visto aí na mídia, nas redes sociais, dando mau testemunho dos cristãos. E aí o ímpio vai lá e fala, tá vendo? É crente, você quer ser crente, você vai ser igual a ele. Não é? Quantos têm dado mau testemunho, mas o Senhor Jesus já nos falou. Olha, é mister que venham os escândalos. Mas ai daquele por quem vierem os escândalos, melhor seria que ele amarrasse uma mão de atafona em seu pescoço e se lançasse ao mar. Porque, amado irmão, amada irmã, um mau testemunho seu, uma palavra, um passo errado que você dá e as pessoas veem, elas podem deixar de querer ser crente pelo resto da vida. Você pode perder aquela vida, aquela alma pro resto da vida. E quantos nós vemos hoje aí, ovelhas feridas, que já aceitaram a Cristo, mas saíram escandalizadas de seus ministérios por causa de um mau passo, uma má palavra, uma má atitude dos seus líderes. E aí você vai evangelizar, vai pregar para aquela pessoa não aceita a sua pregação, porque fala, eu já fui crente, eu sei como é, eu não quero ser mais. Eu fui muito humilhado, eu fui muito humilhada, eu vi muita coisa errada, e eu não aceito e eu não quero. Para você trazer aquela pessoa de volta para os caminhos do Senhor é muito, muito difícil. Então nós temos que dar bom testemunho. Olha essa mulher, ela pegou o fermento e colocou nas 3 medidas de farinha para crescer aquela massa. Porque ela era uma dona de casa e ela queria alimentar aqueles que estavam ali na sua casa com o pão. Que o pão é alimento, o pão sustenta, né? Jesus fala, eu sou o pão que desci do céu. Aleluia. E vocês têm que comer deste pão, aleluia. Mas se nós dar mau testemunho, nós seremos como está lá em Mateus 16, o fermento dos fariseus. E nós contaminamos aquelas pessoas que nos vêm dando mau testemunho. E aí, amados, grandes serão as brasas vivas que estaremos acumulando diante da nossa cabeça. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados, você tem escondido este fermento que é a palavra de Deus num bom lugar? Você tem levado a palavra de Deus aos 4 cantos da terra? Você tem dado aleluia, com palavras ou sem palavras, aleluia? Porque está falando aqui que este é o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. As pessoas só vão crer se o evangelho for pregado. E se o evangelho da salvação for pregado, que é Jesus Cristo, que ele veio ao mundo, ele desceu do seu trono de glória para viver como homem entre nós, aleluia. Pregar o evangelho a toda criatura, como Jesus fez, andando por várias cidades, aleluia. E ainda que os céus não receberam, ele disse, eu sei que o profeta não tem honra na própria casa, mas eu vou continuar fazendo a obra de meu Pai. E Jesus pregou o evangelho, pregou o reino dos céus, e muitos se converteram, aleluia. E hoje, amados, se nós estamos aqui, é porque alguém falou de
Jesus para nós. E nós cremos que Cristo morreu e Ele ressuscitou para que hoje nós tivéssemos a vida eterna. Aleluia! E hoje nós podemos crer que nós somos salvos em Cristo Jesus, através da pregação do Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado. Tem que ser pregado. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crer já está condenado. Aleluia! Então peça entendimento a Deus, amado irmão, amada irmã, para levar este Evangelho de salvação. Se por acaso alguém que está ouvindo esta palavra ainda não aceitou a Jesus, aceite Ele hoje. Se por acaso, por um motivo ou por outro, você perdeu a sua certeza de salvação por algum erro que você cometeu na sua vida, faça o conserto com Deus hoje, porque o amanhã não pertence a nós. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. Aleluia. Então nós temos que aceitar este Jesus maravilhoso, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que o nosso corpo doa, ainda, amados, que nós ficamos como Jó, cheio de chagas, cheio de dores, ainda que até os nossos amigos venham nos acusar e nos apontar e falar: olha, você está errado, você está em pecado, é por isso que a sua vida não vai para frente. Aleluia! Todavia o Senhor nos conhece e diz, como Paulo nos diz: ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Aleluia! Que é a nossa vida espiritual. Muito hoje, amado, é pregado o evangelho de prosperidade, o evangelho de facilidade. Mas Jesus não pregou o evangelho de prosperidade. Jesus pregou o evangelho de arrependimento. Ele falou: por que vocês estão preocupados em que comer e em que vestir? Vocês não veem as aves do céu? Elas não trabalham, elas não fiam, elas não ajuntam em celeiros. Todavia, elas não passam fome. O Senhor as sustenta. E vocês, não têm mais valor do que as aves do céu? Então o Senhor há de sustentar vocês. E outra vez eu digo para vocês, amados irmãos e irmãs, Jesus falou assim: olha, não se alegrem porque os demônios vos submetem, mas alegrem-se ainda, porque o vosso nome está escrito no céu. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos querem ver milagres, muitos querem ver avivamento, e é verdade. A Bíblia diz que estes sinais seguirão os que crerem. Mas, amados, o maior milagre é um homem sendo velho nascer de novo. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi isso que o Senhor Jesus explicou a Nicodemos e ele não entendia. Ele falou: és tu mestre da lei, não sabes tu isto, Nicodemos? Aleluia! Ele disse: Senhor, mas como? Um homem sendo velho vai voltar ao ventre da mulher, aleluia, e nascer de novo? Ele falou: não, Nicodemos. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. E nascer da água do Espírito, amado, é aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador e ser batizado por submersão, como Jesus foi batizado, aleluia. E isso, amados, é o maior milagre que existe. Porque muitos são curados, muitos recebem a bênção, muitos paralíticos voltam a andar, mas não se firmam na presença do Senhor. Mas o maior milagre é você pregar o Evangelho e aquela pessoa levantar a sua mão e aceitar a Jesus. E deixar de praticar tudo que ela vivia de errado. Aleluia! Muitos olham para o traficante, para a prostituta, para, aleluia, o ladrão, para o drogado, e veem apenas o que ele está fazendo de errado. Mas o Senhor Jesus, Ele não morreu apenas por mim e por você que estamos aqui, não. Ele morreu por aqueles que estão lá fora, e Ele olha para eles e fala: este é para mim um vaso precioso. Eu quero Ele na minha presença, eu quero Ele na minha casa. Sabe por quê, amados? Porque Jesus nos ensinou: quem mais é
agradecer. Aleluia. Então Jesus quer que nós nos movemos do nosso lugar, do nosso comodismo e vamos atrás destes drogados, traficantes, prostitutas, ladrões, bandidos e vamos trazer ele para a casa de Deus. E estes eu tenho certeza que não irão se desviar, porque eles vão ver o grande milagre que Jesus fez na vida deles. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então agradeço essa rica oportunidade e as palmas exalte o nome do Senhor Jesus.